respeitando uma tradição que não está no regulamento, mas que tem a força coercitiva de um mandamento constitucional, eu nomeio o doutor Eugênio Paes Amorim como coordenador da Tribuna Livre do 11º Congresso Estadual do Ministério Público e o convido para fazer o uso da palavra, se assim quiser, iniciando os trabalhos de uma forma efetiva. Respeitável público presente, maciçamente presente. A Tribuna Livre, ao longo dos tempos, infelizmente, não sei se por conta do horário, porque as pessoas se estendem nos trabalhos matinais e depois demoram para retornar do almoço, ela tem cada vez menor público. Me recordo que na última ou na penúltima eu também fui guindado esta condição honrosa, a qual agradeço ao colega Sérgio Arres, de coordenador. E, se não me engano, não passamos de uns 15 ou 20 e foram chegando aos poucos. Tal qual a expressão que eu vi hoje, inédita, da constitucionalidade progressiva, também a Tribuna Livre tem seus participantes se fazendo presentes de modo progressivo. Na verdade, eu não estou falando sobre nenhum tema da Tribuna Livre, estou falando que a Tribuna Livre está cada vez mais desprestigiada. Não consigo visualizar quem está nos prestigiando neste momento. Pois é, eu esperava muito pela presença do Dr. Cláudio Bonato, e ainda mesmo antes que ele se inscreva, e portanto estou fazendo apenas a abertura, posteriormente eu também vou me inscrever, e espero que todos os colegas presentes se inscrevam, até mesmo a primeira-dama da Tribuna Livre aqui presente, dona Simara. Eu, de imediato, convido o Dr. Cláudio Bonato, sem que haja uma prévia inscrição, a fazer uso da Tribuna Livre pelo tempo que entender necessário. Dr. Bonato, por gentileza. Boa tarde, colegas. Esse é um espaço tradicional dos nossos congressos, e aqui eu me lembro de Dr. Paulo Pinto de Carvalho. Sempre fazia uso deste espaço e sempre trazia verdadeiras pérolas institucionais. Dr. Paulo, onde o senhor estiver, este congresso tem um grande pleito de gratidão ao senhor. Que o grande arquiteto do universo ilumine sempre para que traga luz para todos nós. É o grande amigo. O Eugênio também teve grandes debates com o Dr. Paulo Pinto de Carvalho. Eu venho aqui, colegas, eu acho que depois vou falar de novo, mas aqueles que ouvirem, nós temos 3 pérolas, verdadeiras pérolas na nossa associação, que são a Superintendência de Assistência à Saúde, um plano de saúde corporativo de autogestão. Por isso eu fico muito preocupado quando os colegas querem entrar com uma ação contra o nosso plano com base no Código de Defesa do Consumidor. Só não, parei um pouquinho, eu estou entrando com uma ação contra eu mesmo. Pois eu sou gestor, cada um de nós é gestor do plano. O Vitor me colocou lá como superintendente, mas eu represento todos vocês. Tanto que vocês podem descer e devem descer o malho na figura do superintendente. Tenho lá o Benoni, que é meu diretor administrativo, e o Keller, que é diretor financeiro. E a gente está lá para zelar pela saúde da família do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Olha, os preços que nós praticamos não existem no mercado. Só para vocês terem uma ideia, a última faixa etária que nós temos, e que eu estou enquadrado, porque apesar dessa esbelteza, não é? Eu já vou fazer 65 anos no final do ano, eu estou na faixa de 59 anos e mais. Sabe quanto é que eu pago? R$ 482 por mês. Isso não existe. Pergunte para qualquer pessoa aí fora. Mas os colegas mais novos, eu não vou ficar doente. E aí o nosso plano, Luciano, o nosso plano envelheceu. Quando eu assumi, Eugênio, o nosso plano tinha uma média de idade de 55 anos. Isso é um perigo. Isso é um perigo para um plano de saúde. Comecei, Sérgio, a ligar para todos os colegas com menos de 40 anos, porque mais de 40 anos não vai me trazer a idade para baixo, vai ficar mais ou menos ali. Aí ligava para os colegas, falei, cara, tu não está no nosso... Não, doutor Bonato, vai demorar para que eu venha utilizar. Eu disse, não, parei um pouquinho, meu. Entra no plano agora, porque tu não sabe o que pode acontecer amanhã. A gente já teve aqui
problemas com colegas novos que nunca pensaram em ter problemas de saúde e a gente estava aqui. E filhos, e mãe, e pai. Conseguimos, com ligações telefônicas, porque eu tenho a sorte de conhecer essa garotada toda, Eugênio, porque a maioria deles foram meus alunos, 99,9%, e quem não foi meu aluno não sabe o que está perdendo. Então, consegui fazer entrar no plano mais de 40, Sérgio, com abaixo de 40 anos. A nossa idade média baixou para uns 48, 47 anos. Então, o plano agora, ele está se mantendo bem. Mas eu quero citar, e volto logo a seguir ao plano também, quero citar duas outras pérolas que nós temos. A mútua, que é um seguro de vida, que nós só pagamos quando alguém morre. Nós temos hoje mais ou menos 300, né, Sérgio? Pena que o Rigoni não está aqui, mas eu acho que vai falar também. São 300 participantes. Quando morre um colega que está na mútua, cada um de nós contribui, parece com R$520, R$530, eu não me lembro. É descontado de folha de pagamento. Aí vocês multiplicam por 300. Até é bom falar baixo, porque se a minha mulher ouve, eu valho mais. Eu estou valendo mais morto do que vivo. Eu sei que hoje, quando um de nós morre, aquele que o familiar designa como beneficiário ganha em torno de R$140 mil. Colega, só queria lembrar ao senhor que está sendo gravada a sua fala. Tá bom. Muito obrigado. Então, vejam que pérola que nós temos. Nós não precisamos renovar, porque é só se inscrever, a renovação é automática. Entende? Então, um seguro de vida espetacular é nosso, gerenciado por nós. Nós temos um fundo de reserva gerenciado espetacularmente bem pelo colega César Antônio Rigoni. E a outra pérola, eu acho que ele vai estar aqui também para falar para vocês, é a nossa cooperativa de crédito. A união faz a força, isso já se diz há centenas de anos. E nós, da família ministerial, temos uma cooperativa de crédito onde nós depositamos os nossos dinheiros, inclusive os dinheiros gestados pelo nosso plano de saúde, por que não? Nós investimos o nosso dinheiro na cooperativa de crédito. E lá nós temos, então, um guarda-chuva para socorrer aqueles que, numa eventualidade, precisam de um numerário acima, às vezes, do que ganham como vencimentos. E está lá a nossa cooperativa de crédito. E tudo isso nós falamos direto com os gestores, no tete-a-tete, olhando olho no olho. Olha, eu não gostei do tratamento que vocês me deram, vocês têm que melhorar, porque eu também faço parte desta gestão. Então, estas pérolas nós temos que levar a todos os colegas. O nosso plano de saúde, só para vocês terem uma ideia, ele foi criado em 91, e eu sou o 7º superintendente pela ordem, eu sei disso porque eu inaugurei a galeria dos ex-superintendentes, né, Sérgio, mês passado, estão lá na parede 6, eu sou o 7º. Com muito orgulho, muita honra, porque colegas espetaculares como o Paulo Ricardo Tonê Camargo, que abriu esse congresso anteontem, foi o primeiro superintendente, depois Paulo Emílio Gênio Barbosa, Odir Odilon Pinto da Silva, Carlos Alberto Bento Mostardeiro, a Vera Quevedo, depois o colega Rossano Biazus e agora, por último, eu. O nosso plano foi gerido. Eu tenho tempo, colega presidente? Ou não? Posso? O senhor tem todo o tempo do mundo. Muito obrigado. Então, nosso plano ele foi gestado para que fosse complementar ao IP. Tudo que os colegas gastam e que sai pelo IP, exames, atendimentos, né, outros aí, tudo que foi pelo Instituto de Previdência do Estado, do IP Saúde, o nosso plano cobre 100%. Por quê que cobre 100%? Porque quem vai pagar é o IP. E o que o colega pagou, o nosso plano indeniza. Tudo. Mas o IP andou meio mal das pernas há um tempo atrás, muitos médicos se descredenciaram, muitos hospitais se descredenciaram, e o plano de saúde do estado do Rio Grande do Sul, ele passou a não ser atraente, e então teve um decréscimo de qualidade. Aí nós começamos a abrir particular e firmamos um convênio com a Unimed. Por que firmamos esse convênio com a Unimed? Porque a Unimed tem no Rio Grande do Sul mais de 1 milhão de associados. Consequentemente,
ali, muito mais de 1 milhão, né? Consequentemente, eles têm poder de barganha, que nós, que temos um plano de saúde com 2.550 participantes, não temos o poder de barganha que eles têm. Alguns colegas acharam que o convênio com a Unimed que nós firmamos trouxe um custo na mensalidade, ou no que se paga. Não! Se nós rompermos hoje o convênio com a Unimed, os nossos gastos passarão a ser maiores enquanto planos e não diminuirá 1 centavo a nossa participação, a nossa quota mensal. Por quê? Porque o convênio com a Unimed é totalmente gratuito. Nós só pagamos o que a Unimed presta de serviço para nós, que é aproximadamente 60% do preço do mercado. Ou seja, nós temos o 40% de custos menores num convênio com a Unimed. Os colegas da Grande Porto Alegre têm, porque a Unimed Porto Alegre, Grande Porto Alegre, ela é a maior do estado, porque são 9 cooperativas Unimed no estado do Rio Grande do Sul. A de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, é a maior e, consequentemente, criou um chamado plano especial, que é o SOS Unimed, onde, se nós tivermos um problema de urgência e emergência em casa, nós chamamos SOS Unimed e vai. Se não necessitar de médico, uma equipe de paramédicos. E se necessitar de médico, vai o médico junto. Se nós chamarmos esse serviço, nós pagamos com o médico R$190, atendimento a domicílio, descontado 50% em folha de pagamento, porque o plano indeniza 50%. Se não precisar de médico, R$95 e o plano paga 50%. Agora, o que nós queremos fazer? Levar esse SOS Unimed a todos os colegas do estado. Só que não depende de nós. A Unimed vai implantando esse serviço à medida em que ela vai crescendo nas regiões do estado. Não tem ainda, por exemplo, em Santa Maria, não tem em Uruguaiana, não tem em São Borja. E aí um colega esses dias, até fiquei muito triste, disse que os colegas do interior estavam pagando para o pessoal da capital ter o SOS Unimed. Não, mas peraí um pouquinho, o SOS Unimed a gente só paga quando usa. Só paga quando usa, é o usuário que vai pagar. Não é? Não acresce 1 centavo na mensalidade o SOS Unimed, tanto que eu disse para o colega, você não leu o ofício 002/2011, que eu mandei para todos os colegas explicando que se nós não tivermos esse SOS Unimed, a mensalidade é a mesma. A mensalidade é por faixa etária e com os aumentos autorizados pela Agência Nacional de Saúde. Que nós temos a felicidade do nosso plano estar registrado desde o início, desde a criação da Agência Nacional de Saúde, o nosso plano está registrado lá. E tudo que nós fizemos é de acordo com a Agência Nacional de Saúde. Então, nós temos que zelar por esta criança fundada, criada a partir de 91, tem aí 21 anos, agora que está atingindo a antiga maioridade, né? 21 anos, no meu tempo era 21, agora é 18, daqui a pouco vai ser 14, né? E tem pelo menos a penal, né? Os colegas querem que as crianças respondam, tá certo, hoje em dia tem criança de 14 anos que mata meio mundo, né? E aí, não pega nada, mas isso é assunto para os penalistas aí. Então, eu gostaria que os colegas levassem, eu já pedi para o Sérgio, como nosso vice-presidente administrativo, para o Vitor levar, para o nosso presidente, levar os colegas do interior, os jovens, para se inscrever no nosso plano, para que o nosso plano tenha uma média de idade cada vez menor, porque ele aí, então, vai ter cada vez mais pujança econômica. Nós temos o chamado Fundo Soberano, Sérgio, que começou por exigência da ANS com R$300 mil, e hoje nós temos 600 mil, por causa do rendimento, Luciano. É um fundo que é exigido pela Agência Nacional de Saúde como um suporte. Se o plano, deixa eu bater aqui, tiver problema financeiro, esse fundo soberano, quando bater nesse fundo soberano, acende a luzinha vermelha. E aí a gente tem que correr atrás. Nunca
que nesses últimos tempos a gente chegou próximo desse dinheiro do chamado Fundo Soberano, porque graças a Deus nós estamos vivendo um momento financeiro bom. Ele já foi melhor, e aqui eu não vou citar nomes, só vou citar fatos. Nós tivemos o ano passado a internação de um participante que em 10 meses de UTI nós gastamos R$1,5 milhão. Agora pense o seguinte, se este colega não tivesse plano, da onde que ele tiraria R$1,5 milhão para custear o tratamento do seu familiar em 10 meses de UTI, gastando R$150 mil por mês? O que vocês acham? Então isso nós temos que levar para os colegas e tratar com todo o carinho, e se tiver reclamação, deite o malho no superintendente. Eu falei com o Sérgio, falei com o Vitor, que eu, o Benoni, o Keller, tínhamos que ter o nosso nome com telefone celular na agenda do MP, porque se um colega tiver problema de saúde, às 3 horas da madrugada e ele não conseguir resolver, o problema é do superintendente, o superintendente tem que resolver, ou os seus diretores. É benemérito, nós não ganhamos um tostão, mas se nós aceitamos o encargo, nós temos que nos desincumbir do encargo. Não é só aparecer, o Bonato é o superintendente, aí quando o colega liga, o Bonato, é fora do expediente. Fora do expediente é um foguete, tem que estar a postos 24 horas por dia. Por isso que eu peço aos colegas que levem, Otávio Augusto, vem para cá, o Otávio na última assembleia, vem aqui, Otávio, este aí, ó, eu levei para a Assembleia o aumento de 7,69 que a Agência Nacional de Saúde autorizou. Ele pediu a palavra, não concordo. E eu disse, pô, fiquei aqui, né? Eu disse, pô, por que ele não me procurou? Não, eu quero propor que o aumento seja 15%. Aí eu disse para ele, mas não pode, é contra a lei. Ele queria que fosse quase 3 vezes o aumento autorizado pela Agência Nacional de Saúde. Por que ele queria isso? Porque ele sabe que ele está despreocupado com o problema de saúde, porque o nosso plano vai dar o anteparo que ele necessita hoje, sempre para ele e para os seus familiares. Por isso, o Otávio é uma pessoa que a gente pode contar em todos os momentos. Aliás, todos os colegas que estão no plano e que eventualmente utilizaram o plano, sabem da importância dele. Por isso, levem a todos os colegas, conclua, colega, a importância do nosso plano de saúde e que nos liguem para trocarmos ideias, para cada vez melhorar mais esse nosso plano de saúde. Muito obrigado, colegas, e eu passo a palavra para aqueles que eu quero ouvir aqui. Obrigado, colega Amorim. Vou ouvi-los. Já estávamos com saudade da veemência do argumento do colega Cláudio Bonato, que, embora não se diga um penalista aqui, demonstrou uma capacidade impressionante, que deve ter exercitado ao longo da sua carreira em algum tribunal do júri. Nós que somos amantes do júri, pelo menos alguns de nós que ainda resistimos. Então, depois de muita insistência, nós tivemos o prazer de registrar uma nova inscrição. Isso é um recorde no dia de hoje, já temos 2 inscritos, e eu como coordenador, me aproveitando da circunstância, pretendo falar por último. Então, colega Luciano Preto, por favor, faça a gentileza de ocupar a tribuna. Boa tarde, colegas. A finalidade específica, ou pelo menos primeira, da minha participação nesse congresso, foi trazer a todos, e eu confesso que precisaria um plenário mais lotado, especialmente de colegas novos, trazer a todos a notícia do trabalho que nós desenvolvemos lá na Promotoria de Fiscalização dos Presídios em Porto Alegre. Todo mundo sabe o trabalho que o Gilmar Bortolotto pratica há 15 anos, mais ou menos, entrando dentro das cadeias, tendo conhecimento pleno de como é que as coisas acontecem, atendendo os familiares e os presidiários e tudo mais na nossa promotoria.
Eu e a Sandra Goldman temos a honra de, há 7 anos, acompanhar o Gilmar nesse trabalho. E o início foi absolutamente impressionante, porque eu arrisco dizer que, para não dizer nenhum, muito poucos promotores têm a noção do que seja trabalhar nessa área. Especialmente porque nós não somos preparados para isso. Ora, como a importância disso é muito grande, e eu assisti desde a quarta de noite, começou o congresso, né? Eu assisti todas as palestras, ouvi todos os debatedores, e firmei mais o convencimento de que eu deveria falar. E, portanto, eu falo, tenho muita honra em falar para os senhores, e apesar de não haver os colegas novos, pelo menos no número que eu gostaria, eu vou falar igual, porque, segundo disse tu disseste, está sendo gravado. Então, que isso fique para algum dia alguém ouvir. Nós ouvimos, hoje de manhã, com bastante seriedade e gravidade, qual é a sensação que as pessoas que hoje estão no Legislativo e no Executivo têm com relação ao nosso trabalho. Os senhores lembram das palavras do deputado Vieira da Cunha, né, dizendo das coisas que ele ouve dos seus colegas, seus pares lá na Câmara Federal. Me parece que só haja uma solução para esse tipo de problema: é trabalho. Mas não apenas o trabalho esse que a gente já vem fazendo e que certamente nos rendeu essa impressão das pessoas que, por uma maneira ou outra, de uma ou outra maneira, estão sendo atingidas pela nossa atuação, né, nas nossas comarcas. Me parece que nós devamos estar mais presentes junto à comunidade. E é aí que entra, então, o meu apelo a que todos prestem alguma atenção a esse trabalho que é aparentemente pequeno, mas que tem um resultado fundamental naquilo que o promotor do júri, os promotores criminais, de uma maneira geral, fazem lá quando estão buscando quando estão buscando ainda a condenação dos réus que estão sendo processados. Essas pessoas não desaparecem depois que são condenadas. Essas pessoas permanecem, essas pessoas vão para dentro das casas prisionais. E ontem à tarde o Gilmar foi convidado para palestrar aqui num evento paralelo, que é dos diretores de escolas do Ministério Público do Brasil, e trouxe, como tem feito isso há muitos anos, trouxe a realidade do nosso sistema prisional, enfim, das nossas cadeias. Evidentemente que com maior foco no Presídio Central, que é a pior da América Latina. A situação que nós vivenciamos no Presídio Central é de cerca de 30, 40 homens num espaço onde cabem 8. Aí, nós, promotores de justiça, e hoje eu também acompanhava, junto com o Amorim, as teses de institucional, penal e processo penal. Nós temos ali, da nossa essência, né, o trabalho de buscar a condenação e as teses que fundamentam isso tudo. Senhores, eu quero dizer, pensemos nessas pessoas, o que nós estamos fazendo com essas pessoas a quem nós estamos conseguindo condenar. Porque eles voltam. A reincidência hoje no sistema normal, todos sabem, no sistema penitenciário, beira 70% ou ultrapassa. Isso significa que nós não estamos fazendo a coisa certa. Para finalizar, então, Amorim, existe hoje, já tramitando, e agora eu fico feliz, a presença do Cláudio aqui, e eu, apesar da luz, estou conseguindo enxergar, tramita, é um desejo nosso, o Davi Medina teve muita força nisso, o Cláudio está ajudando também, tramita no Conselho, ou vai tramitar, eu não tenho a exata certeza, um projeto de regionalização das promotorias de fiscalização de presídios.
Já passou, olha aí, já passou. O que é isso? É um plano pelo qual colegas das promotorias regionais, nós criamos para projeto 9 promotorias, além da de Porto Alegre, que já existe, evidentemente, estruturada. Criamos outras 9 que atenderão o resto do Estado. A ideia é que um promotor de justiça fiscalize exclusivamente, ou seja, atribuição exclusiva às casas de determinada região, da onde ele será alocado. Com isso e com a nossa ajuda, nós estaremos sempre prontos, porque esse é o nosso trabalho. Nós temos condições de, cremos nós, que com poucos gastos para a instituição e com um mínimo de estrutura que pode ser tranquilamente conseguida, nós temos condição de darmos esse retorno à comunidade também. Por quê? Porque essa ponta, com todo respeito, eu estou há 7 anos nessa estrada, essa ponta vem sendo descuidada. Nós temos tido sempre preocupação em condenar, em estudar cada vez mais as maneiras de contornar as brechas legais, as chicanas de defesa, enfim. Me parece que nós devamos, o Ministério Público é essencialmente uma... Pois não. Obrigado. O Ministério Público é uma instituição essencialmente da comunidade. E eu acho que no momento que o promotor de justiça, ou o procurador de justiça, esquece isso, e a gente fica só pensando em assessores, em funcionários, e etc., para funcionamento da promotoria, nós vamos perder o espaço que nós alcançamos. Eu tenho vou fazer 23 anos da instituição, e tenho a honra de dizer para os colegas, que talvez agora já haja aqui alguns jovens, que entrei, como a maioria dos que estão aqui, entramos nas promotorias com uma máquina de escrever debaixo do braço, papel e papel carbono. Se hoje nós temos toda essa estrutura para nos dar a base e apoio, o promotor tem que estar mais perto do povo. Conclua, colega. Pois não. Sob pena de que os outros não possam falar. Pois não. Eu quero que as pessoas saibam, então, que existe que os colegas saibam que existe esse projeto e que cada um, dentro do que puder, pelos meios que tiver, auxilie para que isso se efetive, porque, com certeza, nós estaremos fortalecendo a nossa missão de promotores de justiça. Obrigado. Colega Otávio Augusto. O senhor vai ter algo em torno de 3 ou 4 minutos aqui, porque já me adiantaram que vão nos caçar a palavra às 15h20. Não sei se nós vamos permitir que nos caçem a palavra assim, porque ainda tem o doutor Bonato que pretende retornar. Tenha bondade. Bom, se o Bonato retornar, é um perigo. Colegas, eu gostaria de fazer uma convocação a todos com relação à reforma do Estatuto da Associação. Por convocação do presidente Vitor Hugo, o Carlos Almeida, o Maronese, o Rigoni, o Ornung e eu... Falta alguém, Maronese? Não é? Estamos sistematizando as propostas que foram apresentadas e entregues ao presidente, que vai fazer uma convocação à classe para que depois se debata. E vai dar prazo também para a apresentação de novas emendas. Então, a sugestão aos colegas, ou uma convocação, é de que participem antecipadamente para que a gente possa ter tempo de sistematizar as propostas com as regras que hoje já existem, para ver se não há conflito, etc., porque na hora da Assembleia já fica um pouco mais difícil. O segundo motivo, senhor presidente, de vir aqui é de agradecer à associação o espaço que está sendo dado a Via Vida Pró Doações e Transplantes, como vocês viram o banner depois da porta aqui. Depois da aposentadoria, fui convocado a ajudar nesta entidade, que trata de doações de órgãos e transplantes. E hoje, tratando também da prevenção de doenças no sentido da diminuição da lista de espera para transplantes. A Via Vida também mantém uma posada onde hospeda pessoas que logo vão ser transplantadas ou então recém-transplantadas.
Então, também a manifestação é de agradecimento à associação pelo espaço e também um pedido aos colegas que sempre que a Via Vida se apresentar, ajudem, porque não é fácil manter essa casa, já tem alguma ajuda de outras entidades, mas sempre está se procurando atender melhor as pessoas. Inclusive, se souberem de um terreno para a nova sede, a gente pede ajuda também, porque os médicos estão pedindo que se amplie o número de vagas de atendimento dessas pessoas que vão ser transplantadas. Até para que também, em questão de segurança, porque a Simone e eu fomos assaltados em frente à sede, não é? E depois de uma reunião do Conselho Consultivo, do qual nós participamos. Então, por exemplo, em dia 26 de agosto, haverá uma feijoada solidária na sede da associação, lá na Cavalhada, em prol da Via Vida. E agradeceria se os colegas mantivessem contato no sentido de participarem. Obrigado. Colega Otávio Augusto, por gentileza, ocupe a coordenação, que eu também vou ocupar da palavra um pouquinho. Nada mais que 2 minutos, tá bom. Quanto tempo nós damos para ele? 2 minutos tá bom. 2 minutos. Com a palavra, então, por 2 minutos. Quantos inscritos tem ele? É ele? Ele é o presidente agora. Ele? Nenhum, saiu. Não. Eles querem terminar... Às 15h20. É. Cadê O celular está sem bateria. Nós estamos perdendo tempo. Fica quieto, Bonato. Posso falar, Bonato? Bom, eu vou ser rápido, eu tinha mais coisas para falar. E eu vejo aqui colegas não tão jovens, como foi dito, e, em especial, o Cláudio Barros, e me recordo das tribunas livres que nós já participamos ao longo dos tempos, em congressos estaduais e também em outros congressos. E sempre o público era maciço. E se discutia uma variedade de questões assim que não se pode imaginar. E parece que a Tribuna Livre está meio tipo o júri, assim, ó. Ela está morrendo. Talvez pelo horário em que ela esteja encaixada na programação, talvez seja o caso de estudar isso aí, colega Sérgio, não sei cadê o colega Sérgio, mas é necessário fazer algo contra a extinção da Tribuna Livre, que é importante. Eu, por exemplo, aqui anotei 3 ou 4 temas que eu não vou poder falar, mas uma coisa rápida sobre cada um. Podia o Maronese aqui falar sobre o time de futebol da associação, não tem problema, né? Então, nós temos que nos preocupar com isso. Como temos que nos preocupar, eu não quero fazer uma crítica ao Congresso, mas eu prestei atenção, eu vi pouca gente, a meu juízo, durante as falas aqui, durante os painéis. Eu vi pouco interesse e pouca gente na discussão das teses. Até mesmo pessoas que encaminharam teses e não estavam presentes para sustentá-las. Eu tive que sustentar hoje uma tese com a qual não concordava. Sustentei e depois votei contra. Vejam que coisa maravilhosa. A que ponto chegamos de insanidade. Então, e como disse o Preto aqui, a gente vê tanta discussão, tanta força argumentativa quando se trata da URV, do pai, do salário, do assessor, de trabalhar um pouco menos. E nós temos que nos preocupar com o Ministério Público, com a nossa instituição, com o aperfeiçoamento do nosso trabalho, da nossa contribuição social. Eu há muito tempo tenho me preocupado com a questão do homicídio, não porque estou no júri, mas também na questão da legislação. Agora se faz um Código Penal novo, e se fala em temas tantos, que eu não vou citar para que ninguém se sinta ofendido, mas temas de menor importância, coisas que estão sendo criminalizadas, outras que querem descriminalizar, e o homicídio simples parece que continuará com uma pena mínima de 6 anos, o que é ridículo, que permite, inclusive, o semiaberto, que é uma pena menor do que a do estupro sem lesões graves, é uma pena menor do que o do roubo com lesões graves. Por exemplo, também, a pena do furto qualificado vai continuar sendo a mesma da lesão corporal gravíssima. E o que é que nós estamos fazendo, pensando e expondo nós, Ministério Público, a respeito disso, em nível nacional? Eu estou preocupado com isso e quero que todos nós nos preocupemos com isso. Então, vou encerrar, que acho que eu passei meu tempo, né? E chamando todos a essa reflexão de que nós temos que ter uma participação, sim, mais importante e na nossa razão de ser. Nós reclamamos muito hoje, que gravem, do crescimento da Defensoria Pública, que não deveria ser, em alguns aspectos, preocupação para nós. Mas nós temos que nos perguntar até onde a Defensoria Pública cresce na nossa omissão. Olha, eu podia até o atendimento ao público. Eu me lembro quando comprei um Jeep lá da Niva e Mostardas para atender o povo em Tavares.
a 30 quilômetros de areia porque eles não tinham dinheiro para a promotoria. Tempo esgotado. E hoje nós vemos, às vezes, distribuição de fichas. Não é esse o Ministério Público que eu vi lá atrás. Encerro, portanto, com o tempo esgotado, não sem antes homenagear o nosso querido Lauro Guimarães, aqui presente, e a quem nós gostaríamos de ouvir também. Inscrições, senhores? Mas eu quero ouvir eles não tiraram daqui. Bonato, vamos formar uma trincheira, Bonato. Professor Lauro Guimarães, o senhor vai falar? Vai nos brindar? Tá bem. Os jovens? Se não, vem tu, Bonato, de novo. Vem de novo, Bonato. Muito bem, doutor Lauro. Não vai ser sem muita luta que... Não vai ser sem alguma batalha que eles vão nos retirar daqui hoje. O que tem depois? Tem palestra depois. Mas vocês têm que deixar o homem chegar aqui, ó, né? O seu tempo já está correndo. Segundo me informaram aqui, o senhor tem 35 segundos. Ah. Quer falar sentado, meu caro? Bom. Fala em pé. O que eu posso falar? Por favor, fale. Ah, tá bom. Vai ter que falar no microfone, eu sei que não gosta muito. Posso falar? Eu tive um problema de esquecimento, não de fato, mas e não via, não tomei conhecimento do Congresso, não sei o que houve. E essa noite, quase de tardezinha, noite, eu tomei a decisão de vir. Moro em Porto Alegre, velho, aposentado, né? E às 8, 9, 10 da noite, já estava com às 10 o nosso Honório, nós já estávamos fazendo todo o preço. Não quero falar nada, só queria ouvir, eu só queria escutar, eu só queria estar presente, como sempre. Eu ouvi essa gente que eu pude escutar durante tantos anos, e que ouviu a voz da verdade, a voz da dignidade no Ministério Público do Rio Grande do Sul. E todos aqueles que vêm de outros estados do Brasil. Então, não tinha com intenção de descer, de falar, não. Mas também pode dar vontade, né? Mas não estava. É para dizer a vocês que continuem seguindo nessa caminhada. A verdade dentro da instituição, que não tem pena de lutar dentro de todas as posições, as posições e dificuldades. Não entreguem as dificuldades, algumas momentos que por vezes desempenham, calculam tristezas, recepções, né? Mantenham presentes uns aos outros, ao lado com o Ministério Público. Não há nada que mais importante haja do que um homem honrado discutindo a verdade, a sua face, a sua verdade. Não preciso mais grandezas, não quero mais vantagens, mas eu quero que eu possa dizer que nós não temos medo de nada. Nessa instituição, onde há nós todos sabemos a vantagem de não ter medo, de saber encontrar o seu caminho e discutir por ela, informar por ela, em defesa.
Um abraço a cada um dos companheiros do Ministério Público, a esse velho, eterno Ministério Público, ao qual eu quero um dia estar apenas a seu lado, lembrando a lembrança da sua mensagem de dignidade e honradez. Obrigado. Obrigado, querido. Não há necessidade de dizer mais nada, não. Mas, como não nos caçaram a palavra ainda, o doutor José Túlio Barbosa se inscreveu e é chamado. Não vai precisar liminar hoje. Hoje não. Eu não queria falar. Mas, quando eu vi adentrar este teatro, Lauro Pereira Guimarães, eu disse a mim mesmo, é meu dever falar. E falar depois de ter ouvido um dos mais jovens integrantes do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Falar depois de Lauro Pereira Guimarães, sendo eu um dos mais velhos integrantes do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Por circunstâncias, por vícios, sei que me tornei, ou assim fui estereotipado, como um dos personagens polêmicos da nossa instituição durante muito tempo. Mas... Só uma parte, colega. Como... Colega, uma parte da não presidência. concedido. O senhor não está sozinho. Muito obrigado pela companhia. Mas eu vim aqui à tribuna para parabenizar o Lauro, dizer da nossa alegria pelas suas palavras, para dizer a ele o que isso toca a cada um de nós e para dizer muito rapidamente aos meus colegas do Ministério Público que, por alterações profundas na minha vida, eu que já havia decidido ficar no Ministério Público até a compulsória, lá pelas tantas, em busca de um novo entusiasmo, até mesmo para conduzir meus filhos, que hoje, com os quais eu vivo, 2 meninas de 15 anos e um menino de 7 anos, eu decidi concorrer a desembargador do Tribunal de Justiça do Estado. E tinha-se uma ideia, em princípio, de que seria algo natural a minha escolha, tanto é que o meu caríssimo Vitor Hugo já tinha cogitado da gente depois fazer uma entrevista para que eu falasse do Ministério Público que eu estaria deixando. Não posso saber o que a vida vai me reservar. De qualquer forma, estou decidido, como disse, como poeta, a vivê-la, porque o que vivido foi assegura que vivido há de ser o que por viver ainda reste. Mas é meu dever dizer aos meus colegas, porque eu sinto que o impasse que vivenciei, de certa forma, também constrange a minha instituição, como constrange o Tribunal de Justiça e, sobretudo, constrange a mim e constrange a um querido colega, sobretudo filho de um muito mais querido ainda amigo e colega, o Dr. Alberto Weingartner. Eu digo aos colegas que, por questões que considerei que violavam garantias constitucionais, eu impugnei a decisão do Tribunal de Justiça que escolheu a lista tríplice no Conselho Nacional de Justiça, e, inclusive, pedi uma liminar suspendendo a posse do Dr. Weingartner Neto, para até mesmo impedir que pudesse haver esse constrangimento de uma devolução da toga, que seria algo talvez até, felizmente, não realizável, como se houvesse, seria algo de todo lamentável. Estou tomando deliberações, sobretudo após estar aqui com os colegas nesse congresso, estou tomando deliberações sobre
Qual destino darei espontaneamente a esses incidentes? E estou, entretanto, muito atento, muito reflexivo sobre essas implicações e, afinal, o que se possa obter de valioso dele, para que não se traduza apenas num exercício idiosincrático de reivindicação que não conduza ambas as instituições e não conduza os personagens nele envolvidos, ainda que involuntariamente, num apenas um caminho que não conduza a nada. Era minha obrigação comunicar os colegas, oportunizou-se esta forma e eu vim aqui à tribuna para isso. Mas não posso finalizar sem pedir licença ao Lauro Pereira Guimarães para dizer a ele que quando eu lecionava Filosofia do Direito na Escola Superior do Ministério Público, fiz duas afirmativas das quais me recordo e de cujo peso eu tenho consciência, Lauro. Eu disse, então, aos alunos, vocês estão aqui querendo ser bons juízes, bons promotores, bons delegados, e hão de se perguntar como é que se faz isso. E eu disse, é muito simples. É realmente muito simples ser um bom juiz, um bom promotor, um bom delegado, um bom servidor da justiça. Basta ser uma boa pessoa. É em nós e não no outro. É na nossa procura e não no desvario do outro é que está a definição do rumo nosso, da nossa instituição e da sociedade como queremos e precisamos querer. A outra afirmativa que eu disse, Lauro, é que não se espantem, apaixonem-se tantas vezes quantas forem possíveis. Apaixonem-se, primeiramente, por vocês. Apaixonem-se pela vida. Apaixonem-se por uma obra. Apaixonem-se por uma atividade. E sim, se tiverem aventura, por que não? Apaixonem-se também por alguém. Só não sejam vulgares. Quando escuto as tuas palavras, Lauro, sinto que estamos, eu, um dos mais velhos, e tu, um dos mais guris, exatamente perseguindo a mesma linha, embora as trajetórias tão diferentes. Tu foste, para mim, sempre uma referência pela fidalguia, pela dignidade pessoal, funcional, pela dignificação que concedestes sempre ao Ministério Público. E eu fico muito orgulhoso de fazer eco a tuas palavras nesse instante, dizendo aos colegas, na conjugação da nossa experiência, de que, efetivamente, sobretudo aos mais novos, está aberto o horizonte. Abram seus olhos, abram seus corações e, de fato, nunca tenham medo de serem integrantes do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Obrigado. Colegas, lamentavelmente, o presidente Hugo nos cassou o espaço, nos cassou a palavra, não sem alguma arbitrariedade, porque atrasaram os painéis e atrasou o almoço, e nós também entramos atrasados. Mas, cumprindo as regras, não, o senhor não deve sair, não, calma. Cumprindo as regras, nós encerramos, então, a Tribuna Livre, lembrando de novo, especialmente aos mais jovens, da importância desse espaço, que parece não ser tão importante, mas é muito importante, já foi mais enriquecido antigamente, talvez tenha sido salvo hoje pelo colega Lauro Pereira Guimarães, e sem mais delongas, portanto, está encerrada a Tribuna Livre.